E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo Barizon e hoje nós vamos falar da reprodução sexuada. Muito bem, galera, hoje eu estou gravando para vocês esse episódio do carro, tá? Então se tiver alguma falha no áudio aí, vocês me desculpem que eu não estou no estúdio hoje. Bom, hoje é dia 10 de maio, dia das mães, né? Feliz dia das mães para todas as mães e todos os pais que são mães e pais também, né? E um abraço para todo mundo. Pessoal, hoje nós já falamos, né? Hoje eu escolhi um tema simples, né? Eu vou chamar isso aqui de mini aula, né? Agora, quando nós tivermos assim esses temas simples e básicos da biologia, eu vou chamar ele de mini aula, tá? São explicações rápidas sobre alguns termos. Embora esse seja o conceito geral aí do nosso podcast, né? Então nós já falamos, quem ainda não ouviu, peço que vocês escutem lá a nossa aula sobre a divisão binária, que é um tipo de reprodução assexuada. Então eu vou só abrir um parênteses para explicar para vocês que a reprodução assexuada, ela vem de um termo da biologia, né? Quando você tem contra esse A antes da palavra, significa negação. Abiótico, que não tem vida, né? Assexuada, que não tem processo sexual envolvido. Então A na biologia, ele está negando, tá? E abro um outro parênteses, tá, pessoal, para dizer para vocês que dentro da biologia, né, são regras contemporâneas de que todo nome de partes, né, de substâncias está relacionado com a função daquele objeto de estudo. Então, o nome de algo biológico ele já se refere à sua função. Então, quando você está estudando para um concurso ou estudando para um vestibular, é interessante você prestar atenção no nome. Muitas vezes o nome já demonstra para você a resposta dentro da biologia, tá? Então, o assexuada já me dá muita informação, né? A reprodução assexuada eu já sei que não há troca de gametas, né? Então, com essa informação eu já vou entrando na nossa mini aula de hoje, que é a reprodução sexuada. Então, a reprodução sexuada é o quê? É quando você tem um descendente de um organismo vivo, só que ele não vai fazê-lo sozinho, como, por exemplo, lá na divisão binária. Esse organismo vai depender de outro organismo da mesma espécie, né? Isso é importante falar. Os organismos eles vão trocar gametas sexuais de acordo com a sua espécie, tá? Existem algumas exceções que nós vamos falar em outro episódio, tá? Mas basicamente a reprodução sexuada ela acontece dentro de indivíduos da mesma espécie, tá? Então você depende de outro organismo. Então você tem lá uma planta e ela tem que ser fecundada por outra planta da mesma espécie para se gerar um embrião, né? Então nós temos os gametas. O que é um gameta? O gameta é uma célula especial, né? Uma célula germinativa, onde nós temos ali metade do material genético da espécie. Lembrando que quando nós falamos em cromossomos, quando nós falamos em genética, nós precisamos manter o número de cromossomos para manter a espécie, na verdade. Então você tem que manter o número de cromossomos nos filhos também. Tá? Por isso que nós temos aí a divisão do número de cromossomos ao meio, né? Através da divisão meiótica. Então, os gametas, ao sofrerem divisão meiótica, vão ter o seu material genético reduzido à metade, para que, quando novamente se juntarem lá com o gameta do outro indivíduo, que também vai ter a metade dos cromossomos, passa então a se tornar, ele volta a ser um organismo completo, que nós chamamos de 2Ns, né? Ou diploide, ok? Muito bem, então reprodução sexuada, nós temos os gametas, que são células germinativas, que sofreram meiose e só possuem metade do número de cromossomos, tá? Nós temos o processo de fecundação, né, e vai depender de cada organismo. Nem sempre reprodução sexuada tem o ato sexual, tá, pessoal? Então, reprodução sexuada não tem nada a ver, aliás, com ato sexual e sim com troca de gametas. Plantas, por exemplo, utilizam aí o vento, né, utilizam insetos para estar trocando esses gametas, que no caso seria o grão de pólen masculino, né? Dentro de reprodução sexuada, pessoal, nós temos também uma análise ambiental que nós podemos fazer, né? Então, quando nós analisamos aí a distribuição dos seres vivos dentro de um ecossistema,
nós sempre falamos em sucesso, né? Ou não. O ser vivo ele precisa deixar descendentes. Seja uma bactéria através da divisão binária, né? Nós temos um podcast falando da divisão binária, quem quiser ouvir, ou reprodução sexuada. Aí eu pergunto para vocês, meus queridos, qual tipo de reprodução é mais adequada ou é melhor para as espécies, né? Eu vou dar 2 segundinhos aí para vocês pensarem. E aí, pensaram? Bom, não tem como eu falar qual que é melhor, qual que é pior, né? Tanto a reprodução sexuada como a reprodução assexuada são benéficas para os seres vivos, né? A bactéria, a reprodução assexuada é extremamente rápida, né? 20 minutos aí você tem bactérias novas no ambiente, então para ela é excelente. Agora, quando nós falamos em diversidade genética, obviamente, nós falamos em reprodução sexuada. Então a reprodução sexuada ela vai gerar indivíduos mais diferentes, né? Geneticamente falando. Você tem um polimorfismo muito maior. Então isso é muito importante para a evolução dos indivíduos, né? Para a manutenção dessas espécies. Quando você tem, por exemplo, né, um campo ali de cana-de-açúcar que são formados em laboratório através de clonagem, né? Ou seja, aquelas plantas vêm de um único só material genético, você tem ali uma baixa diversidade genética. Então aquelas plantas elas ficam suscetíveis a ataques de patógenos, né, ou vírus, enfim. Você tem ali uma suscetibilidade. Se um indivíduo pega, todos os indivíduos vão também pegar aquela doença, porque são iguais, né, são clones. Isso não acontece em indivíduos que são geneticamente diferentes, né? Nós estamos passando aí, por exemplo, uma pandemia de vírus, né? O coronavírus, o SARS-CoV-19. Pessoal, muito difícil, né? A toda a população ser afetada. Acho que não se tem esse risco, não se tem esse medo. Obviamente, muitas pessoas são suscetíveis e acabam morrendo, mas quando nós fechamos comércio, né? Todas essas medidas sanitárias, não é por medo de todas as pessoas morrerem, né? Na verdade, a preocupação é de você sobrecarregar leitos. Né? Você tem poucos respiradores, enfim. E não é só esse tipo de doença que existe. Então, quando você tem uma doença nova, né? Uma doença viral, que não se tem uma vacina, não se tem anticorpos, que ela pode afetar uma grande porcentagem da população, você pode criar um caos no sistema de saúde. E isso não é legal para uma população, né? Mas a possibilidade de todos pegarem, todos morrerem, é bem difícil, justamente por essa diversidade genética que nós temos, tá? Então, reprodução sexuada, alta diversidade genética, né, acontece em organismos vivos mais complexos e tem uma grande importância aí para o ecossistema, tá? Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi bem rapidinho. Eu estou aqui no carro e um grande abraço para todos vocês e até uma próxima. Até mais, pessoal.